de número 13, versículo de número 15. João 13, versículo de número 15. O que nos move neste lugar é aquilo que está escrito. Eu tenho uma palavra, não quero me demorar nela. Em 15 minutos eu prego. Alguém para dizer amém aí? Vocês querem que eu prego não, né, pô? 15 minutos eu prego. Se você tiver fé. João 13, versículo de número 15. Se fôssemos embora agora, já valeu a pena. O que Deus fez aqui foi uma libertação. Foi uma libertação que aconteceu neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é Jesus dizendo aos discípulos: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Repetir mais uma vez. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E você diz amém por essa palavra. Jesus está a alguns momentos do seu propósito na terra. Ele vai ser entregue à cruz, cumprir o seu propósito. E quando está chegando a Páscoa, ele vai se reunir com os discípulos. Vão se assentar em uma mesa, vão ceiar. E Jesus nesse momento ele vai pegar uma bacia, água, uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos, pé de cada discípulo, inclusive de Judas, aquele que ia o trair. Mesmo Jesus sabendo quem ia o trair, Jesus ainda lavou os seus pés. Quando ele chega na vez de Pedro, Pedro fala: o senhor não vai tocar nos meus pés. Ele fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele fala: então não lava só o pé, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. Jesus, como um ato de servo, ele vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que maior é aquele que serve, maior é aquele que dá o exemplo. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele olha para os discípulos e vai falar: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo para eles: primeiro, eu sou o exemplo que você precisa seguir. Você não deve olhar para homens, para mulheres na terra, não deve olhar para pastores, para bispos, para apóstolos, não. Você tem que olhar para mim, porque eu sou o exemplo a ser seguido. Jesus, ele marcou a história da humanidade com um antes e depois. Então todas as vezes que Jesus marca uma vida, existe um antes e um depois. Quando você diz para mim assim: Jesus entrou na minha vida, mas não existe um antes e um depois, é porque Jesus não entrou. Porque toda vez que Jesus passa em um lugar, existe o antes e o depois. Existe uma humanidade antes de Cristo e uma humanidade depois de Cristo. É tão forte que marcou o tempo. Hoje se escreve tanto antes de Cristo e tanto depois de Cristo, porque ele marcou a história da humanidade. Então, se ele consegue marcar a humanidade, imagina o que ele não consegue fazer através da sua vida. Ele nos chamou não para sermos religiosos, ele nos chamou para sermos seguidores dele, ser como ele. Não é para ser um religioso, um crente que vem quarta, domingo. Não é isso que ele te chamou para ser. Ele falou assim: você precisa ser que nem eu sou. E quando você conseguir ser que nem eu sou, você está cumprindo aquilo que é a minha vontade na tua vida. Então para de religião, para de muita coisa e seja aquilo que Jesus foi, porque nele nós temos salvação, nele nós temos cura, nele nós temos libertação, nele nós temos renovação, nele nós temos provisão.
Quando Jesus lava os pés dos discípulos, aqui nos mostra que ele não era só cheio, mas ele transbordava. Fala com o seu vizinho, você vai transbordar, meu filho. O que é transbordar? É a capacidade de fazer além de você mesmo e impactar quem está à tua volta. Ele podia estar pensando no momento que ele ia morrer, entregar a sua vida. Ele falou, agora eu não vou pensar nisso, eu vou lavar os pés de quem está à minha volta, porque eu preciso marcar a vida deles que estão à minha volta. Agora, eu quero que você entenda que ele fala, eu sou o exemplo. Eu que te dei o exemplo a ser seguido. Então não vem com essa história que você está frustrado porque seu pastor pecou. Não vem com essa história que você está frustrado porque seu melhor amigo falhou. Não vem com essa história porque o seu exemplo não é o seu amigo, não é o seu pastor. O seu exemplo é Jesus. Quando nós tiramos o foco da terra e colocamos o foco no céu, a nossa vida fica mais fácil. Quando a gente arranca os nossos olhos de pessoas humanas e coloca num Deus todo-poderoso, a nossa história fica mais tranquila. Agora eu não estou conseguindo ter uma história na terra, porque eu não estou deixando Jesus entrar na minha vida. Jesus está dizendo, olha, tem um começo em você, mas o que eu vou começar em você não para em você, vai se manifestar através de você. Começa em nós, mas não para em nós. Começa em você, mas não para em você. A obra que Ele quer fazer vai começar em você, mas através de você vai impactar muitas vidas, vai encher muitas pessoas. Ele é uma fonte, eu disse que Ele é uma, e como fonte Ele é uma fonte inesgotável. Ele não para de nos alimentar, Ele não para de nos fortalecer, Ele não para de nos dar vida e vida em abundância. Ele não para, porque Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tiver de Jesus, mais você vai transbordar na vida das pessoas. Quanto mais você estiver cheio. Pastor, o que é transbordar? Primeiro é servir ao próximo. Se você não consegue servir ao próximo, você não consegue transbordar. Só serve ao próximo quem transborda. O que é transbordar, pastor? Transbordar é você dizer, o que eu tenho dentro de mim é maior do que eu mesmo. O que está dentro de mim, o que eu carrego é maior do que eu mesmo. Eu preciso manifestar para as outras pessoas. O que eu estou carregando é tão poderoso que eu não consigo conter só em mim. Tem que manifestar para quem está perto de mim, à minha volta. Transbordar significa que eu não estou em escassez. Eu estou vivendo um tempo de abundância. Que aquilo que Deus libera não é uma vida qualquer, uma vida e vida em. Transbordar vai muito mais além daquilo que você está imaginando. Transbordar tem propósito. Fala para o seu irmão, transbordar tem propósito. Eu preciso que você entenda que quando Jesus estava na terra, Ele foi o exemplo. Fala comigo, o exemplo. Pastor, estou precisando de um exemplo do meu marido, Jesus. Pastor, estou precisando de um exemplo da minha esposa, Jesus. Pastor, preciso de um exemplo do meu filho, Jesus. Pastor, preciso, Jesus. Eu preciso, Jesus. Pastor, Jesus. Pastor, Jesus. Até quando nós vamos entender, ou lutar para não entender, que Jesus é a solução de todos os nossos problemas? Ah não, eu preciso de dinheiro, não, você precisa de Jesus. Não, eu preciso de uma porta, não, você precisa de Jesus. Porque Jesus faz a porta se abrir. Jesus traz o recurso que você precisa. Eu preciso de saúde, você precisa de Jesus. Jesus toca na sua saúde. Me ajuda a pregar, fala para o vizinho, você precisa de Jesus. E talvez você entrou falando assim, eu preciso de tanta coisa, não, só de uma. Porque Ele é detentor de todas as outras. Nele está a fonte de tudo que você precisa. Dentro dele tem tudo o que você precisa para ter uma vida e vida em abundância. Meu irmão, Jesus é tudo que nós precisamos. Olhe para mim. Jesus, enquanto estava na terra, Ele deu muitos exemplos. Mas eu marquei alguns aqui para a gente entender. Um dos exemplos que me chama a atenção. Jesus, Ele era manso e humilde. Mateus capítulo 11, versículo 29. Coloca para a gente, Mateus 11. Fala com o seu irmão, está escrito. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas. Uma das marcas de quem transborda é a mansidão e a humildade. Tem pessoas que são altivas de natureza, tem pessoas que são altivas, soberbas, dá um passinho na vida e já olha todo mundo assim. Você precisa de Jesus. Jesus era o maior, mas se fez o menor. Jesus era o mais poderoso e abriu mão de todo o seu poder para descer na terra, entregar a sua vida por amor a mim e por amor a você. Ele era manso e humilde. Eu preciso que você entenda que toda soberba Deus vai abater. Toda soberba Deus ele vai rejeitar, ele vai resistir. Mas quando você vem com o coração quebrantado e humilde, a Bíblia fala assim, que o coração quebrantado o Senhor não despreza. Característica de Jesus na terra é a mansidão e a humildade. Você vê pessoas que gritam demais. Está precisando de Jesus. Narizinho está em pé demais. Está precisando de? Quando você transbordar, não é para humilhar ninguém, não é para pisar em ninguém, é para mostrar que Deus está na sua vida, e Deus ele é contigo. Alguém comigo nesse lugar? Segunda coisa, Jesus estando na terra, a Bíblia vai dizer que ele se submete à autoridade espiritual daqueles dias. Quando Jesus se manifesta na terra, existia um pastor, o nome dele era João Batista. Mas ele podia falar assim, foi eu que te dei vida, rapaz. Como que eu vou me submeter a você? Mas não. O texto diz que Jesus foi lá, submeteu a autoridade espiritual, ensinando-nos a transbordar. Mateus capítulo 3, versículo de número 13, olha o que está escrito. Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus entrou na fila do batismo, a multidão indo batizar, o pastor João lá batizando o povo, xingando, raça de vibra. Jesus entrou na filinha e falou, eu preciso entrar nessa fila porque ali existe uma autoridade, eu preciso me submeter à autoridade espiritual. Toda pessoa que transborda em vida se submete a autoridades espirituais. Quando alguém fala assim, Deus que é minha autoridade, nem Deus manda nele. Ele não ouve nem a voz de Deus, porque a voz de Deus é a sua palavra. Pode saber que ele não lê, porque se ele lesse, ele ia falar, eu preciso me submeter à autoridade espiritual, eu preciso de alguém para me dar uma direção, eu preciso de alguém para falar na minha vida, para me corrigir quando eu estiver errado, para chamar atenção, para me elogiar quando eu estiver certo. Jesus falou assim, olha, para transbordar eu preciso entender, eu preciso estar debaixo de autoridade espiritual. Quantos hoje não congregam mais? Quantos hoje não tem igreja mais? Fala, não precisa congregar, não precisa ser de igreja não, eu estou lá na minha casa é a igreja. Nunca foi. Alguém está comigo nesse lugar? Jesus ele foi dando exemplos. Outro exemplo que é marcante no ministério de Jesus, da sua vida na terra, é a sua resistência à tentação. Quando você lê Mateus capítulo 4, 1 a 11, vai falar que Jesus ficou em jejum 40 dias. A Bíblia diz que ele teve fome, e quando ele teve fome, o tentador apareceu. E apareceu oferecendo aquilo que ele precisava, pão para comer. Só que Jesus resistiu à tentação. Ele vai nos ensinar que uma vida que transborda é uma vida que resiste às tentações das suas próprias necessidades. A necessidade dele era fome, então o diabo se apresentou, falou assim, pega a pedra e faz pão e come. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Alguém que transborda, alguém que resiste à tentação. Se você é alguém que só cede às tentações, o pecado bateu, você, opa, é nosso. O pecado chegou, você vai lá e entra de cabeça. Deus não tem interesse em fazer você transbordar, porque o seu transbordo vai prejudicar outras vidas ao invés de ajudar outras pessoas. Mas Jesus ele deu o exemplo. A Bíblia diz que Jesus ele foi generoso para com os outros. Aonde ele chegava, ele ajudava, ele socorria. O primeiro milagre dele foi chegar numa casa, uma festa.
acabou-se o vinho. Ele chegou, pegou, transformou a água e trouxe alegria de volta para aquele lugar. Aonde ele chegava, ele curava os enfermos. Aonde ele chegava, o ambiente era transformado, modificado, porque Jesus era generoso. Fala com o seu vizinho, isso é uma marca dele: generosidade. Jesus, ele deixou alguns exemplos para nós. Um exemplo que ele era provisão para quem estava à sua volta. Ele não era provisão para todos, era para quem estava à sua. Quando você lê Mateus 14, 19 e 20, você vai ver ali a multiplicação de pães e peixes. Chegaram e entregaram para ele 5 pães e 2 peixes. Ele falou assim: deixa que comigo aqui tem provisão. Ele multiplicou ao ponto que todos que estavam naquele ambiente comeram e sobejaram. Irmãos, Jesus, ele foi nos dando tantos exemplos, mas o exemplo mais marcante para mim não é a provisão, não é a generosidade, não é a mansidão, não é a submissão. Para mim o exemplo mais marcante de Jesus se encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O sermão da montanha. Jesus era alguém que ensinava as pessoas que estavam à sua volta o poder de receber e passar, o poder de se encher e depois transbordar. Tudo que ele recebeu do Pai, ele ensinou para as multidões e para os discípulos. O sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7. Ele chegou, reuniu, começou a ensinar os discípulos, a falar com todo mundo e a pregar a palavra. Agora ele olha para os discípulos e fala assim: porque eu vos dei o exemplo, e assim como eu vos dei o exemplo e fiz com vocês, façais vós também. Assim como eu fiz com vocês, faz com quem está perto de você. E para a gente terminar, escute isso aqui. Eu dei essa volta para chegar aqui. A pergunta é: o que ele fez com os discípulos? Primeira coisa que ele fez com os discípulos, ele chamou. Não, você não está aí não. Mateus 4, 18 e 19. Mateus 4, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamando Pedro e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Próximo. 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Escuta, primeira coisa que alguém que é claro que vai transbordar, quando você chama pessoas para se conectar com você. Alguém fala: pastor, esse negócio de panelinha não é de Deus não. Olha Jesus aí fazendo a panela dele. Cadê a sua? Cadê a sua panelinha? Só que você não chama ninguém para ajudar. Você não chama ninguém para ficar perto de você. Tem gente que é assim, antes de casar, cheio de amigos, casou, se isolou. Olha Deus falando, o silêncio mostra que Deus está falando na casa. Antes era cheio de amigo, namorou, não tem mais amigo não. Cuidado, hein? Nem todo mundo chega na velhice junto não. E pode ser que um dia você vai precisar. Olha Deus falando na casa. Tem alguém aqui? Para você transbordar, já começa a montar o seu time, que vai receber daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Já chama pessoas para se conectar a você e falar: fica perto de mim, porque o que Deus vai entregar para mim é muito poderoso e vai cair em você também. A pergunta é: quem você tem chamado para andar com você? Quem você tem escolhido para ficar próximo a você? Jesus passou e falou: você quer? Vem. E se não quiser, fica aí, minha vida vai continuar. Primeira coisa que ele faz com os discípulos, ele chamou ele, depois ele ensinou. Fala comigo, ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 5, 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Irmão, você vai ter que ensinar quem está perto de você. Primeiro você chama para ficar perto. Está perto, agora eu vou te ensinar como transbordar na presença de Deus. Aí você vai abrir a boca, vai abrir?
E vai fazer o que, pastor? Você vai treinar esse povo. Já chamou, está ensinando treinamento prático. Bota eles para fazer o que você ensinou. Agora eu vou te fazer só uma pergunta. O que você tem ensinado para quem está perto de você? O que você tem passado para quem está à sua volta? Pastor, meu negócio é dança do TikTok. Já vai fazer figurinha. Demônio. O que você está ensinando para quem está perto de você? Habilidades? Capacitação? Como é que você está ensinando quem está perto de você? Ou quem está perto de você não recebe nada, não ganha nada, não avança em nada, não cresce em nada. Pelo contrário, você, em vez de influenciar, você está sendo influenciado. Alguém está comigo nesse lugar? Tem alguém querendo transbordar ainda? Eu estou achando que já diminuiu as mãos. Antes era a igreja inteira, agora já. Eu estou terminando. Jesus agora vai colocar eles em um treinamento prático. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. Vamos. E convocando os seus 12 discípulos. Quantos? Por que você não fala que Jesus tinha panela? A igreja é cheia de panelinha. É porque chamam, você não vem. Fala, vamos servir, vamos trabalhar, você não vem. Aí não é que vê as fotinhas das resenhas, do churrasco. Ninguém me chama para nada nessa igreja, também você não serve para... Vou ficar calado, Jesus, me segura. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Verso 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Escuta, esse enviar aqui, é um enviar muito rápido, é uma missão muito prática, porque Jesus queria ensinar para eles, se eles estavam prontos ou não, se eles estavam preparados ou não. Então primeiro você chama, depois ensina, depois dá uma missão para essa pessoa, mas uma missão temporária, para você sentir como é que é essa pessoa. Porque quando eles voltarem tem que prestar relatório. E aí? Dei conta? Não, sou fraco, estou precisando melhorar mais. Porque tem gente que está perto de você, mas não aprende aquilo que você ensina. Tem gente que está andando com você, mas não consegue caminhar com você. Tem gente que está ouvindo o seu falar, o seu irmão está com o seu respiro, está o dia inteiro perto de você, mas não consegue parecer com você. E esses dão problema. Aí você bota uma missão, para ele ter que voltar e falar, eu sou incapaz, não consegui. Estou o tempo todo aqui aprendendo e não estou conseguindo colocar em prática. Porque a igreja é isso aqui, você vem, aprende lá fora, coloca em prática. Se você só ouvir e não colocar em prática, de nada vale vir à igreja. De nada vale sentar aqui e perder 2 horas da sua vida. Agora, se você vem, presta um culto, uma adoração, ouve e coloca em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Eles voltaram, admirados. Os demônios se submeteram à nossa voz. Jesus, nós curamos enfermos. Jesus, que coisa maravilhosa. E quando eles voltam, Jesus olhou e falou assim, agora eu vou dar uma grande comissão para vocês. Qual é? Ide e fazei discípulos. Alguém quer transbordar aqui? Olha o que Jesus fez com eles. Chamou, ensinou, capacitou, preparou, enviou, trouxe de volta, falou, agora vai lá e faz discípulos. Não, vamos ler, Marcos capítulo 16, versículo 15, leia comigo, estou indo para o fim, irmão, estou indo para o fim. E disse-lhes, ide por todo, pregai o evangelho a toda, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Próximo. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e... Olha o que Jesus está dizendo. Quando eu te enviar para essa grande comissão, você já está cheio, chegou a hora de transbordar. Vai e bota o demônio para correr.
Vai e cura as pessoas à sua volta. Vai e libera a palavra de vida. Vai e faça discípulos não como você aprendeu comigo. Vá e faça aquilo que é a minha vontade, porque a sua vontade já não existe mais, porque agora eu estou em Cristo. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ele falou: mas para vocês fazerem isso, eu vou liberar um grande presente para vocês. Qual é? Vocês não vão sozinhos, eu vou fazer vocês serem cheios do Espírito Santo. Mas Senhor, eu já sou cheio, então se prepara, porque Ele vai transbordar, Ele vai revestir, Ele vai pegar do alto da cabeça até a planta dos pés, e aonde você chegar, a autoridade do céu chega junto. Aonde você pisar, a autoridade do céu pisa junto. Os céus está gritando para alguém: eu estou te enviando, mas não de qualquer maneira. Eu estou te enviando para ser representante do céu. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu os fiz, façais vós também. Sabe o que Jesus quer? Que você dê o exemplo, assim como Ele te deu. Sabe o que Jesus quer? Que você pare de viver a sua vida e fala como Paulo: já não vivo mais eu. Jesus está doido para te transbordar, mas Ele só vai te transbordar se você tiver propósito. Está cheio de gente querendo transbordar, olhando para o próprio umbigo. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou avançar. Mas quando você parar de olhar para o umbigo e falar assim: o teu reino vai crescer, pode enviar que o teu reino vai avançar, pode enviar porque o teu reino vai. Se prepare, porque os céus vai liberar aquilo que você necessita. E eu termino dizendo: para transbordar existe um preço. Existe? Quem quer transbordar? Vamos ver se quer mesmo. Para transbordar existe um preço. Qual é o preço, pastor? Se chama as pressões da vida, os apertos da vida. Toda vez que os céus te preparar para transbordar, você vai passar por um grande aperto. Vou falar de novo. Toda vez que os céus te preparar para transbordar, você vai passar por um grande aperto. Pastor, por quê? Porque quando aperta, manifesta o que está no meu interior. Quando a pressão aumenta, o interior é externado. Quando a pressão aumenta, eu revelo quem é o dono da minha vida. Quando a pressão aumenta, eu mostro se eu sou de Deus ou se eu sou do diabo. Quando a pressão aumenta, eu mostro se eu vou lutar pela minha família ou desistir da minha família. Quando a pressão aumenta, eu revelo se eu vou lutar por aquilo que Deus me deu ou abrir mão porque o diabo está lutando. Quando o aperto aumenta, eu vou mostrar quem está dentro de mim, que é o Espírito Santo. De pastor, não estou entendendo. Então entenda: quando a uva ela é pisada, o melhor suco é produzido. Entenda, quem está olhando de fora fala: tadinho da uva, mas o céu está dizendo: quando pisar na uva, o que tem de melhor vai sair para fora, o que tem de melhor vai ser extraído. Olhe para mim, a azeitona, quando ela é pressionada, prensada, o melhor azeite é liberado. Deus te trouxe aqui para te dizer: essa pressão é porque tem um transbordo chegando, essa pressão é porque tem um transbordo vindo para a tua vida. Suporte a pressão, suporte a pancada, suporte. Fique de pé. Quando a pressão aumenta, o que está lá dentro vem. Estou pregando para alguém que está debaixo de muita pressão hoje. Estou pregando para quem está de muita pressão, muita pressão.
E você falou: Deus, eu não vou aguentar. Você ora falando: eu não estou aguentando mais, Senhor. E os céus olhou e falou: calma, o que tem de mais precioso vai sair agora. O que tem de maior valor vai se manifestar agora. Eu prego para alguém que está pensando em desistir, parar e falar: não suporto mais. E o céu está mandando eu gritar para você: essa pressão está aumentando, é porque você suporta. Feche os teus olhos nessa noite. Ora calaçuri alabas. Ore calabachando. Tem uma pressão que veio sobre você nesses dias. Tem uma pressão que tomou conta de você nesses dias. Aí Jesus fala: eu te dei o exemplo, faça como eu fiz. Pegaram ele e levaram ele para o Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa, lugar de pressionar, de amassar. E quando pressionaram Jesus, pensaram que ia ouvir murmuração, pensaram que iria ouvir reclamação, mas ouviram ele orando, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar dessa pressão. Mas se o Senhor não quiser me livrar, eu sei que eu consigo suportar essa pressão, porque essa pressão vai me levar para mais perto do propósito. Essa pressão vai me levar para mais perto do tempo de transbordar. Eu estou dizendo para você que Jesus estava transbordando só em Jerusalém, só na Galiléia, só na Samaria, em alguns lugares, mas depois da cruz, ele transbordou por todo o mundo. Depois da pressão, ele começou a alcançar muitas vidas. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Depois dessa pressão, a tua família vai abençoar muitas famílias, a tua empresa vai abençoar muitas pessoas, o teu ministério vai alcançar muitas pessoas. Depois dessa pressão, vai haver uma liberação daquilo que estava no teu interior. E o que está no meu interior, pastor? Jesus disse: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Choracalama.